É a nossa oitava aula dessa matéria muito importante que estamos vendo, História da Igreja, página 93, é o capítulo de número 3 para quem tem a matéria em mãos. O Tribunal da Igreja e os movimentos renovadores. Bom, nos séculos 12 e 13, uma rápida mudança social foi experimentada no Ocidente. Embora a maioria do povo ainda morasse em aldeias ou em fazendas sob chefia dos senhores feudais, uma renovação urbana estava em andamento. Cidades e vilas estavam em ascensão por toda parte, desde a Itália até a Escandinávia. Com ela surgiu uma classe urbana composta por artesãos, operários, de indústrias domésticas e comerciantes. O resultado foi um grande número de edifícios eclesiásticos e de catedrais que surgiram nos horizontes ocidentais. A igreja era a instituição mais poderosa na sociedade, isso aqui é um perigo, tá? E não é poderosa no sentido de influência do evangelho, não é poderosa no sentido de ser sal e luz, não é poderosa no sentido de evangelização, não era poderosa no sentido da mostragem do amor de Deus, da misericórdia, do perdão, não era nada disso, gente, infelizmente, nós sabemos disso. E o Papa, sem dúvida, o mais poderoso indivíduo do Ocidente. A terra ainda era a fonte primária da riqueza. Um terço das terras cultiváveis estava, adivinha de quem? Nas mãos da igreja. Tornando os bispos, os abades e os sacerdotes significativos agentes da economia. Isso é um perigo muito sério quando a igreja, por assim dizer, é um poder financeiro na terra. E esse poder financeiro na terra, quando não redunda para a glória de Deus, para a evangelização, para a mostragem de quem é Cristo no decorrer da história e naquele momento da história, não tem sentido nenhum a igreja ter toda essa influência, todo esse poderio, todo esse marketing, digamos assim, e os seus líderes sendo homens poderosos no sentido comercial, no sentido financeiro. E o que é interessante, pessoal, é que a história é cíclica, né? Se naquela época era desse jeito, hoje, quando a igreja descamba para isso, seja a igreja evangélica, seja a igreja católica, seja líderes no segmento protestante, o segmento católico, não interessa. Se for por lado da riqueza pessoal e de enriquecimento apenas, tem alguma coisa errada. A igreja não é para isso. A igreja não foi criada, não foi gerada para esse tipo de coisa, gente. Nós sabemos muito bem pelas escrituras, pelo amor de Deus, né? Bom, Inquisição, o Tribunal da Igreja Católica Romana. A temática desse capítulo é o Tribunal da Igreja e os movimentos renovadores. Bom, a Inquisição foi instituída pelo Papa Lúcio III, começou em Lúcio III, confirmada pelo Concílio de Latrão e pelo Papa Gregório IX. A Inquisição atribuía aos bispos a obrigação de procurar e punir os hereges, observe, e os entregar ao braço secular para serem punidos quando culpados confessos. No entanto, o imperador Frederico II e o rei da França Luís VIII afirmaram ser um dever do bispo fazer a Inquisição e julgar os hereges, cabendo ao poder secular aplicar as devidas penas. Em 1224, o imperador definiu que a pena seria o fogo, gente que sendo queimada na fogueira, tá? Os acusados de heresia eram longamente interrogados pelos juízes. Caso se recusasse a confessar sua culpa, eram submetidos à tortura, como chicotadas e queimaduras com brasas. E, de acordo com o Manual da Inquisição, a última fase do processo, após assumir a culpa, o réu era queimado vivo na fogueira. Vamos entender também herege aqui, gente, era todos aqueles que eram contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Era todos aqueles que eram contra o que a igreja cria, o que a igreja pregava. E não importa se estava na escritura ou não, se foi Jesus que falou ou não. Se a igreja entendesse que ele estava contra aquilo que a Santa Sé, aquilo que o Papa, aquilo que eles consideravam ser, eles no caso, né, a voz de Deus na terra, era herege.
Então, muita gente, sim, inocente, foram mortos nas fogueiras inquisitoriais. Em 1240, a Inquisição já se fazia presente na Itália, Alemanha, Países Baixos, que é a Holanda, e Espanha. Milhares de pessoas foram julgadas, torturadas e queimadas vivas nas fogueiras da Santa Inquisição, né? As execuções eram um espetáculo circense junto ao templo, era feita uma espécie de uma pregação, e após amoestar mais uma vez o condenado a se arrepender, um representante da autoridade civil mandava que a fogueira fosse acesa. Entretanto, o condenado gritava de dor, a multidão cantava o seguinte: ó Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, né? Terminada a queimação, a cinza era espalhada aos quatro ventos, ou seja, parece até piada, né, gente? Eles faziam isso em nome de Deus, tá? Assim como tinha a jihad dos islâmicos, tem até hoje, tinha aqui as pessoas que matavam em nome de Deus aqueles que falavam mal da igreja, aqueles que criticavam a igreja. Será que a igreja, vamos ser sinceros aqui, entre nós aqui, ninguém vai saber, né? Será que a igreja dessa época merecia crítica? Será que os clérigos dessa época, os papas dessa época, mereciam algumas críticas? Será que eles eram a voz de Deus na terra e que ninguém podia contestar, ninguém podia dizer nada, que a fogueira já estava sendo preparada para tal pessoa que ousasse se levantar contra a Igreja Católica Apostólica Romana? Pois bem, milhares de pessoas morreram nessas situações. Movimentos religiosos conservadores, tá? Ou melhor, movimentos religiosos renovadores, página 94. Nesse período surgiram muitos movimentos religiosos renovadores, e quem estava envolvido neles compartilhava certo número de convicções comuns, sobretudo um compromisso com a pobreza voluntária e com o modelo de ministério apostólico da igreja. E aqui nós temos alguns desses movimentos na página 95. Os cistercienses, os valdenses, os cátaros, os dominicanos, tá? Os franciscanos, Joaquim Fiore, movimento Joaquim Fiore, monge do sul da Itália, ele passou um tempo como pregador itinerante, no caso, né? As beguinas, tal nome parece provir de um sacerdote popular de Liège, chamado Lambert de Bège, que era bem conhecido por haver traduzido partes da Bíblia para a leitura devocional popular. As beguinas e os begardos nunca foram plenamente capazes de convencer as autoridades eclesiásticas de sua ortodoxia, no caso, né? E uma questão aqui para reflexão, só passamos rapidamente sobre os movimentos renovadores da época, que cresceram, digamos, concomitantes acerca da Inquisição, né? Questão para reflexão: qual era a função da Inquisição? Matar pessoas que se levantavam contra a igreja, a Santa Igreja Católica Romana. Aponte as principais características dos movimentos renovadores. Nós passamos por cima aqui, citamos alguns. Queira ou não, fazem parte, tudo isso daí, Inquisição, Reforma, movimentos renovadores, fazem parte da história da igreja. História, me parece que é mais condenável do que aprovável, né? É mais condenável do que motivo de elogios. A igreja, me parece, como um todo, gente, depois que ela saiu do cenáculo, depois que ela foi expulsa de Jerusalém, depois que ela se casou com o Estado, não tem muito o que aplaudir não, tá? Não tem muito o que elogiar. E me parece que a nossa atualidade não fica devendo muito para aquela época. É uma época sombria, uma época muito ruim, tá? Escolástica e o surgimento do humanismo cristão, capítulo 4, página 99. A maioria das grandes universidades da Europa moderna surgiram no início do século XIII. Em geral, a universidade era composta por 4 faculdades. As artes se constituía como curso básico para todos, teologia, direito e medicina eram considerados estudos avançados. A teologia entrou nisso aí também, tá, gente? Os estudantes começavam seus estudos aos 14 anos e entravam na universidade aos 16, olha que interessante.
Eles possuíam os privilégios de clérigo, estudante, tá? Só professores tinham acesso a livros textos. Os estudantes tinham que memorizar os conteúdos. A Universidade Medieval fortaleceu o estudo teológico. As universidades foram criadas pela Igreja com o objetivo de preparar homens para o serviço cristão. Entenda também uma lavagemzinha cerebral, tá? Entenda isso também, porque aqui o que estava sendo, digamos, puxado por campos, puxado para as universidades, era simplesmente pessoas sendo preparadas para serem, digamos, defensores e promulgadores do catolicismo romano, no formato que era, gente. E hoje, não vou nem citar para vocês o que virou o mundo acadêmico, né? Se tornou um antro. Deixa para lá, não vou nem comentar aqui, eu acho que você já sabe do que eu quero dizer, né? Escolasticismo e a tentativa de harmonizar razão e fé. O escolasticismo é um dos movimentos intelectuais mais desprezados da história humana. Os pensadores escolásticos costumavam ser representados discutindo com seriedade questões inúteis. O termo escolasticismo é uma invenção de escritores humanistas que não hesitavam em desacreditar o movimento que esse termo representava, melhor dizendo. Os teólogos e os filósofos escolásticos revelaram grande otimismo quanto à capacidade da razão humana de esclarecer as questões mais importantes da existência e da fé. Nesse sentido, surgiu o desejo de mostrar a harmonia entre razão e fé, que é lícito no caso, né? A teologia era considerada a rainha das ciências, já citamos isso em outras matérias. A filosofia, por outro lado, era vista como serva da teologia. E é muito perigoso quando os papéis se invertem, tá? E essa teologia aqui, dos escolásticos, digamos assim, era uma teologia carregada de romanismo, de catolicismo romano, gente. Vamos ser bem sinceros, né? E existiu alguns pensadores da escolástica, né? Tais como Anselmo de Cantuária. Aqui tem uma breve biografia dele, algumas coisas que alguns aspectos da escolástica dele, por exemplo, pela razão, argumentos lógicos, convicção fundamental de que o evangelho é racional e é possível demonstrar esse fato, segundo o Anselmo de Cantuária. Pedro Abelardo é outro ícone desse momento, tá? Bernardo de Clavervaux é outro. Pedro Lombardo está aqui na página de número 101. Alberto Magno, Tomás de Aquino, página 102. Inclusive, o Tomás de Aquino é considerado o maior teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana, juntamente com Agostinho também, que é considerado um grande pensador, romancista, teólogo também, apologista da Igreja Romana. O Tomás de Aquino da mesma forma. O Boaventura é outro, o Johannes Duns Scotus é outro também, pensador da escolástica. O Guilherme de Ockham, está aqui na página 104, também é um importante pensador do período da escolástica, que faz parte da Igreja. Até o momento nós estamos encarando a Igreja aqui como catolicismo, gente. E de fato a história vai dizer que é dessa forma, não tem outra definição. Questões para reflexão, página 104 ainda. Para quem tem a matéria, eu sempre faço esse lembrete para nós refletirmos. Explique o que foi a escolástica. Aponte algumas realizações importantes dos teólogos escolásticos. Cite algumas contribuições significativas de Anselmo de Cantuária. Não dá tudo, também não dá tudo, não é para jogar tudo no lixo. Tem coisa boa que, evidentemente, que esses caras legaram para nós. Evidentemente, tudo deve obedecer a ótica do Evangelho. Se não passar pela ótica do Evangelho, o crivo do Evangelho, a força do Evangelho, a forma do Evangelho, é descartável. Evangelho de Cristo, aquilo que saiu da boca do Senhor, aquilo que Mateus falou, aquilo que Marcos, que Lucas e que João disseram, escrevendo acerca de Jesus. Tudo isso deve passar pelo crivo dele.
Capítulo 5, página de número 105, crise no catolicismo, catolicismo romano e as primeiras tentativas de reformar a igreja. Houve outras tentativas, evidente, tá? Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos era orientado para as questões teológicas e a filosofia era vista como serva da teologia. E, de fato, é isso mesmo, tá, gente? E página 106, bem em cima, lá, a concepção teocêntrica medieval do mundo, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi substituída por uma interpretação antropocêntrica da vida, em que o homem se tornava a medida de todas as coisas. Foi mudando, não era mais só teologia, agora se tornou meramente filosofia.